A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Hebreus, lá no capítulo 11. Eu vou ler para vocês o versículo 40, que a palavra ela fala assim: Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Esse capítulo 11 do livro de Hebreus fala sobre os heróis da fé. Nós, muitas vezes, não temos a concepção da grandeza da época ao qual nós vivemos. Esses antigos heróis da fé, eles não tiveram o que nós temos hoje. Naquela época, eles precisavam entregar como sacrifício os animais para se purificar dos pecados. Muitos se vestiam com vestes de saco. Naquela época, tinha a tenda onde reverenciavam um culto, um encontro com o Senhor. Não eram todos que iam, eram aqueles selecionados, eram os sacerdotes, eram os reis. Mas tinha que ir com uma corda na cintura, porque se não tivesse 100% numa santificação perante o altar que era levantado para Deus, ali mesmo a presença do Senhor o consumia. Ele morria e como os outros não estavam 100% na presença de Deus, andavam em pecados muitas vezes, eles puxavam pela corda porque não podia entrar lá dentro para socorrer. Já tirava aquela pessoa morta lá de dentro. Então o caminho era muito mais estreito, o caminho era muito mais difícil. As pessoas viviam pela lei. A lei, muitas vezes, ela se tornava de uma certa forma mais larga, porque quando alguém cometia um adultério, por exemplo, só era considerado como adultério se fosse pego em flagrante. Então, enquanto a pessoa adulterava e ninguém descobria, estava tudo bem. Para Deus, não, porque Deus contemplava tudo. Quando Jesus veio, Jesus se tornou o verdadeiro evangelho. Jesus é o evangelho. Aí houve a possibilidade do véu ser rasgado e nós termos acesso direto ao Senhor. Então começou tudo com Jesus. Jesus veio, foi o único filho, Deus doou para a humanidade, ele veio com uma missão assim, sabe, esplendorosa, algo surreal. Foi crucificado, o sangue foi derramado para que ele pudesse passar para nós as novas normas, aquilo que a gente deveria fazer diante de Deus. Tirar a religiosidade, porque o povo estava se perdendo muito na religiosidade, e passarmos a ter uma vida realmente íntima com o Senhor. Ele é o verdadeiro evangelho, ele é a água viva. Então nós passamos a ter acesso, porque o véu foi rasgado. Então nós temos um acesso direto a Deus, todo mundo. Porque antes era só o povo escolhido pelo Senhor. Na chegada de Jesus Cristo, depois que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou no terceiro dia, ele tem um encontro com os apóstolos. Antes ele faz a Santa Ceia. Aquela Santa Ceia foi feita para aquela época, para aquele momento. Para que os apóstolos não esquecessem dele de forma alguma depois que ele fosse crucificado. Então façam em memória de mim, comam esse pão como se fosse o meu corpo e bebam esse vinho como se fosse o meu sangue. Para que vocês se lembrem de mim. Que era uma forma de manter ali a consciência de que Jesus estava vivo. Que não acabou. No terceiro dia ele ressuscita, ele reencontra de novo com os apóstolos. Eles têm absoluta certeza de que Jesus ressuscitou, que ele realmente era o Messias. Né? Muitos ali tinham convicção disso. Tomé, que era o mais incrédulo, né? Precisou ver as chagas nas mãos de Jesus, que senão ele não acreditava que era Jesus. E depois veio o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? São todas as virtudes de Jesus. Foi deixada para nós através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é muito divino. É uma palavra muito profunda. Quando você começa a estudar isso, quando você começa a entender essa palavra, você trazer a profundeza disso para os tempos atuais, e hoje eu vejo tantas pessoas que têm possibilidade de ter uma vida com o Senhor e joga fora essa possibilidade, é algo absurdo. Eu não entendo como conseguem fazer isso. Então, nós temos o Espírito Santo conosco, que nós temos que procurar termos essas virtudes, porque são as virtudes de Jesus Cristo. Ele deixou isso para nós. E nós somos a semelhança do Senhor. Nós temos que procurar sermos a cada dia que passa igual a Jesus Cristo. É difícil, quando você chega no nível, que você já está assim, no nível espiritual, sabe, idêntico ao de Jesus Cristo, é a hora que ele te recolhe, que você já está 100% para viver com Deus lá em cima.
Porque todo treinamento no sentido de adoração, de glorificação, de ser um verdadeiro servo de Deus, começa nessa terra. Se aqui você não for aprovado com Deus, você não vive. Então a gente precisa sempre buscar o conhecimento na palavra, entender que o evangelho é Deus. Essa palavra foi feita para nós. Podemos considerar essa palavra como nossa, uma vez que nós aceitamos Deus como o único Salvador. Não que a gente tenha escrito a palavra, não é isso, mas é porque nós lemos a palavra que é de Deus e nós vivemos a palavra, que é o fundamental. O cristão verdadeiro, ele fala do evangelho, mas ele vive o evangelho, ele não tem uma vida contrária, ele não vive religiosidade, ele não vive uma coisa mascarada, ele vive na íntegra o evangelho. E ele busca os frutos do Espírito Santo porque são as virtudes de Jesus Cristo. Então nós temos que ter as virtudes de Jesus Cristo conosco. E nós temos que entender que Deus tem o melhor para nós. Tudo aquilo que Deus planeja na minha vida e planeja na sua vida é para algo melhor, em todos os sentidos da nossa história, que a gente muitas vezes não entende, porque ele faz alguns caminhos muito estranhos que a gente se assusta. A gente se sente até sozinho e desamparado, mas na verdade ele é a água viva. E nós temos como matar a nossa sede constantemente, porque ele vive entre nós. Ele foi crucificado? Ele foi, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Não existe aquele Jesus na cruz. A cruz do verdadeiro cristão está vazia. Como o túmulo dele estava vazio aquele dia. Porque ele vive e ele está entre nós. Através da palavra, através do Espírito. Através do Espírito Santo dele, que quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós temos que estar com o nosso corpo em dia, em termos de santificação, porque ele não habita em corpo sujo, e ele derrama sobre nós as virtudes de Jesus Cristo, que são os 9 frutos do Espírito Santo. Então a gente precisa sempre entender que nós temos que fazer como esses homens e mulheres da fé foram. E entendermos que hoje nós temos um privilégio que esse povo, antes, no Antigo Testamento, não tinha. Era muito mais difícil ter acesso a Deus naquela época. Não existia a facilidade que tem hoje. Então, eram pessoas assim que tinham que estar o tempo todo lutando mesmo contra a carne e o tempo todo fazendo sacrifícios de animais, que seria o sacrifício com sangue, para poder se redimir dos pecados que cometia. Tinha que buscar incessantemente o Senhor ali. Era mais difícil o acesso. E hoje nós temos o acesso através do Espírito Santo. Ele leva as nossas orações, irmãos, quando nós não conseguimos orar. Hoje você tem acesso direto a Deus. Naquela época lá, alguns, para conseguir ter acesso ao Senhor, tinha que falar com um profeta. Tinha que ter auxílio de um profeta. Hoje, Deus usa, mas você, mesmo que você não tenha acesso a um profeta, mesmo que você não ouça a palavra através de um profeta, mesmo que um profeta não entregue uma promessa para você, você tem o evangelho. Eles não tinham naquela época, eles tinham as leis. E dentro do evangelho, quando você lê de Gênesis a Apocalipse, tem promessa para todo mundo. E existem as promessas individuais que Deus faz para cada um através dos profetas dele, ou através até da intimidade que você gera com o Senhor. Que você escutando a voz dele, ele vai saber se comunicar com você e você vai entender que é ele falando contigo e que as promessas que ele está fazendo, ele vai cumprir. Então existem as promessas que são feitas de Gênesis a Apocalipse para todo mundo que queira estar na presença do Senhor. As promessas estão aqui. E existem as promessas individuais que ele nos faz e ele cumpre todas elas. Tanto a da palavra dele, porque ele é o evangelho, quanto aquilo que ele fala em particular para a nossa vida. Então ele fala aqui na palavra, olha, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Então hoje, esses planos maiores que Deus tem para nós se aperfeiçoam todos os dias através do Espírito dele, através da palavra. Cabe a nós querermos estarmos com ele. Então não desperdice sua vida com o Senhor. E Deus manda falar para você aqui dentro dessa palavra que ele tem preparado para você um plano ainda maior e melhor do que o que você tem pedido. E Deus está começando a executar esse plano na sua vida. E você não pode desistir agora. Você tem que entender que a mente de Jesus ela é muito mais aguçada do que a sua. Apesar do homem ser extremamente inteligente,
Deus colocou todos os animais submissos ao homem, né? O homem tem poder sobre todos os animais. O homem, ele é racional. Se bem que muitas vezes o animal, ele dá até mais, assim, uma lição de vida, né? Diante de alguns seres humanos, porque eles têm muito mais compaixão e amor com a espécie deles e com muitas vezes outras espécies, né? Você vê, às vezes, um animal amamentando um filhote de uma outra espécie de animais. Às vezes um cachorro, né? Vai lá e adota uns gatinhos que ficou sem a mãe, e a cadela vai lá e acaba amamentando os gatinhos. Às vezes tem mais compaixão do que o próprio ser humano, que é usado demais por Satanás. Mas nós temos que entender que nós temos uma inteligência muito aguçada que vem do Senhor. Nós não usamos nem um terço da inteligência que a gente tem. Né? O nosso cérebro é algo surreal, pouco desenvolvido por nós, muitas vezes. O mecanismo ao qual nós vivemos hoje em dia retarda muito esse desenvolvimento psicológico e intelectual do ser humano. A televisão, ela retarda porque ela te inibe muito de você pensar. Você não pensa quando você está assistindo, né? Você só absorve. Aquilo ali vai só mexendo na programação do seu cérebro. Então, hoje em dia tem a tecnologia, né? Que ao invés de fazer você desenvolver o teu cérebro, se tornar uma pessoa criativa, que isso faz parte de uma saúde também, faz com que essa geração se torne uma geração preguiçosa. E a gente acaba muitas vezes ficando tão submisso àquilo que a gente não consegue fazer cálculo matemático mais. Você depende da calculadora para tudo. Você não desenvolve o seu raciocínio. Mas o raciocínio que a gente tem, a inteligência que a gente tem é do Senhor. E Deus está ativa na vida daquele que o busca. Então, independente das circunstâncias, independente dos planos que você faz, independente das dificuldades que você enfrenta, da geração ao qual nós estamos, que seja um mundo violento, sempre foi desde o início da Bíblia. Hoje está mais populoso do que há muitos anos atrás. Existem crimes bárbaros desde o início do mundo. O primeiro assassinato, né, aconteceu com Abel e com Caim. Então, a gente vai desenvolvendo essas coisas, mas quando nós estamos na presença do Senhor, a gente desenvolve planos que às vezes a gente até desanima diante da sociedade que a gente vive, das situações que a gente passa, dos valores que foram perdidos diante, né, do longo dos anos, vamos dizer assim, mas o nosso Deus, ele tem planos maiores para nós, independente das dificuldades que a gente vem viver. Independente das coisas que aconteçam. Mesmo que você viva aí uma situação que você fala assim, nossa, eu estou rodeado mais por fariseu do que por pessoas que realmente estão na presença do Senhor, só gente querendo puxar o meu tapete, por mais difícil que você ache, ou por mais assim que você, diante da situação que você vive, você fala, não, meu sonho nunca será realizado, porque enquanto essas pessoas estiverem no meu caminho, enquanto eu estiver nessa condição, enquanto a minha situação não for favorável, eu não vou conseguir realizar os meus sonhos, os planos de Deus continuam sendo maiores do que os seus. E por mais difícil que seja a situação a qual você enfrenta, Deus tem solução para ela. E Deus faz caminhos aonde você menos imagina para que você venha viver essas possibilidades. E ele fez isso diante de todos esses homens que desenvolveram a fé. Foram grandes homens da fé. Abraão foi o pai da fé. Ele acreditava em Deus e qualquer ordem que Deus dava, ele ia lá e obedecia. Deus mandou ele largar a parentela, largar a idolatria, ele largou porque o tio dele fabricava um monte de deuses na época, acreditava naqueles deuses, ele ajudava a fabricar aquilo, né, aquelas imagens na época. Ele largou tudo e foi para um caminho que ele nem sabia para onde ele estava indo, mas ele ouviu a voz de Deus, ele foi. Depois Deus vai lá e pede para ele dar em sacrifício o seu filho Isaac, que era o filho da promessa. Passaram mais de 25 anos ali para poder ter aquela criança. Depois que Deus lançou a promessa ainda na vida dela, porque ela já estava de idade já, tanto ele quanto ela, Sara e Abraão. Ele vai lá e leva o filho em sacrifício, Isaac em sacrifício. Depois Deus vem e oferece para ele lá, providencia o cordeiro e ele não precisa entregar Isaac, porque na verdade Deus não queria Isaac, na verdade, em sacrifício. Ele queria testar o coração de Abraão ali, que ele sabia no fundo que Abraão ia acabar obedecendo. E assim ele vai honrando o teu povo, ele vai criando situações e circunstâncias, ele vai honrando o teu povo. Então Deus manda falar para você que por mais difícil que seja, ou que você esteja lamentando, Senhor, já passaram-se 3 meses desse ano que entrou, não aconteceu nada na minha vida. Não vivi nada de extraordinário ainda, não aconteceu nada ainda que me surpreendesse. Promessas que o Senhor fez no ano passado, que eu achei que eu ia viver o ano passado, eu não vivi, fiquei enclausurado o ano inteiro diante de tudo que está acontecendo. Você está questionando aí com Deus, ele está ouvindo. E agora eu estou nessa situação, já está entrando o 4º mês do ano e eu não estou vendo nada. Estou cansado, estou cansada.
Não sei mais o que pensar, não sei para onde ir, não sei o que fazer. Só que Deus manda dizer para você: os meus planos para você são muito maiores do que o que você tem sonhado. E o fato de ser maior, irmãos, as lutas se tornam acirradas por causa disso também. Porque quanto maior é o plano de Deus na nossa vida, maiores são as lutas, são as dificuldades. E o preparo dele também para nós é bem maior. José ficou 13 anos sendo preparado por Deus para poder se tornar um governador. Não tinha como Deus colocar o governo de um país, de uma cultura estranha na mão de José, se José não conhecesse aquela cultura. Então, o que Deus fez com José? Deixou ele escravo. Qual que é a melhor maneira de você conhecer o sistema de um país, de uma situação? Você ficar ali olhando a parte, não a parte externa que todo mundo vê, mas a parte oculta de tudo aquilo. Aonde fica a plebe. Ali tem como você ver como que funciona, que é a parte pobre, como que funciona, sabe? Todo o sistema passa por ali. Então, antes de colocar ele no patamar onde tem os governantes, ele sentiu o povo ali como que era, como que funcionava, de onde vinha a comida que era colocada ali na mesa de Faraó, como que o povo cultivava aquilo, porque é assim que funciona. Porque um reino, ele pode ser muito bonito. Você pode chegar, por exemplo, num reinado. Você vai na França, por exemplo, num castelo antigo. Você vai lá em Versalhes. Eu tinha muita vontade de conhecer lá. Que agora virou, acho que um museu, né? Que era da monarquia francesa. Você chega lá, você vê aquele palacete, né? O rei, ele tinha muito bom gosto. Gostava de coisas pomposas e ricas. Mas alguém tinha que construir aquilo. Eram os escravos que construíam aquilo. Então, quando você ia no povo, que você via como que funcionava todo o sistema para que aquilo ali, aquela riqueza toda que você estava olhando, fosse mantida. Então, vem de um povo que é mais escravo, de um povo mais serviçal, de alguém que conhecia o campo, alguém que cultivava, alguém que colhia aqueles grãos, alguém que tratava, até chegar na mesa do rei ali, aquele pão, chegar o leite. Então tinha que ver um cultivo. Quando você não precisa ir muito longe, você não precisa ir para a França. Nós que estamos no Brasil. Vai, por exemplo, na cidade de Ouro Preto, pega a Estrada Real e vai para Tiradentes para você ver como que era a monarquia naquela época. Você vai chegar ali e vai ver aquelas igrejas, que hoje em dia eu acho que eles até cobram para você ver, né? O interior das igrejas. E aí você vai lá e olha todas aquelas partes douradas do teto, na parede da igreja, que muitas têm. Então você vai olhar toda aquela arquitetura barroca que está ali e você vai ver todo aquele ouro. Para extrair aquilo ali, para que houvesse dentro, né, da igreja católica ali que reinava na época, toda aquela riqueza, aquilo ali, os escravos tinham que explorar o ouro. Ficavam na beira do rio, lá peneirando até achar o ouro. Cavernas que cavavam, muitos morriam. Depois tinha que apurar aquele ouro. Depois pegavam esses escravos, faziam com que eles fizessem todo o processo, porque tinha os arquitetos da época, como Michelangelo, por exemplo, na Itália, que fazia toda aquela estrutura, mas tinha os escravos que trabalhavam para ele. Tinha os serviçais na época que trabalhavam para ele, que ali eram funcionários, lá era um pouco diferente daqui. Então, muitas vezes, Deus permite a gente num processo. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Entrei na parte de história, de arquitetura, entrei em tudo isso, para que você venha entender que às vezes você está num processo, você está falando assim, nossa, Dela, eu não sei por que Deus está permitindo tal coisa na minha vida, porque eu me sinto escrava diante de algumas situações. Parece que eu estou no meio da ralé, parece que Deus não me vê, eu não consigo ter uma ascensão, eu estou caminhando por baixo. Às vezes Deus está levando você para uma estrutura que você não está entendendo. Você está lá, sabe, no meio ali da parte mais artesanal do processo. Por que Deus está te ensinando aquilo ali? Porque daqui a pouco ele vai colocar você num processo administrativo que você vai entender como que funciona desde o início do plantio do grão, até o colher desse grão, até esse grão chegar, sabe, a ser limpo, ser tratado, passar por um maquinário para ele poder ser ensacado, para ele ser comercializado, para ele chegar na mesa do consumidor final. Então tem coisas na vida da gente que Deus vai fazendo assim. Você tem que começar por baixo, você tem que começar lá embaixo, você tem que começar
sabe, aprender como que funciona o início de tudo, o princípio de tudo, para poder chegar numa grandeza maior. Então, tudo isso Deus vai ensinando a gente através da humildade. E às vezes a gente está num processo que você quer chegar no topo logo, e Deus está falando para você: o que eu tenho para você é muito maior do que o que você tem sonhado. O que eu tenho projetado para você, você nem imagina. Você não está entendendo por que você está passando por esse processo. Às vezes você está no. É a mesma coisa de Deus, por exemplo, colocar você numa casa e você já achar que você vai sentar e já vai, né, participar do banquete. E Deus está querendo ensinar você a montar aquele banquete. Então ele vai colocar você na cozinha, ele vai ensinar você a preparar os pratos. Depois ele vai ensinar você a colocar os talheres na mesa, a posição da faca, do garfo, da colher. Os talheres têm toda uma posição. A taça de água, do vinho. Então ele vai ensinar você toda uma infraestrutura para ele poder chegar e colocar você no topo. E você não está entendendo. Quando você chega no topo, você consegue desenvolver, você sabe como que foi feito desde o processo da cozinha até chegar ao prato final ali e você colocar uma mesa. Aí ele tem condições de colocar você dentro da hierarquia, colocar você junto com a alta sociedade, fazer você sentar com o príncipe, você vai saber se comportar. Que foi o que ele fez com Esther. Esther era uma menina simples, era do povo. Colocou ela dentro de um castelo. Houve uma preparação para aquela menina chegar na frente do rei. Ela não podia chegar de qualquer jeito. Deus estava colocando ela no meio da alta sociedade. Tanto que ela faz 3 banquetes para o rei. Ela aprendeu a fazer de uma hora para outra? Não, ela aprendeu ali. Naquele processo que Deus colocou ela lá. Tinha os serviçais juntos, mas precisa ter um administrador. Tem hora que não dá para ser feito tudo de qualquer jeito. Ou deixar na mão de funcionário. Você tem que saber o que o funcionário está fazendo. Como é que você vai corrigir se você não sabe? Então, ela vai lá, monta 3 banquetes para ele. Ela teve que aprender, porque ela não sabia. Ela tinha uma vida simples com o tio dela. Era uma menina que não estava acostumada com aquilo ali. E eles têm todo um ritual. São talheres, são taças. Tem todo um processo de reverência. O rei senta primeiro. Tem o lugar certo do rei na mesa. E assim tem toda uma hierarquia. E Deus sabe nos apresentar, Deus sabe nos colocar em lugares, Deus sabe fazer a gente ser honrado, mas primeiro Ele nos prepara. Por isso que nós não precisamos ficarmos assim apavorados, achando que Deus vai jogar a gente em determinado lugar e não vai capacitar a gente antes. Ele não deixa a gente ser envergonhado, irmãos. Ele nos capacita antes, senão não tem como a gente chegar em determinados lugares. Só que Deus manda falar para você que é o momento de Deus levar você para lugares maiores. Agora é hora de Deus preparar você para coisas maiores. Agora é hora de Deus trazer os sonhos dele que são muito maiores do que os seus. Você está imaginando algo e Deus tem algo muito superior a isso que você está pedindo. Deus tem algo muito superior a isso que você está imaginando. Mas Ele precisa preparar você para que essas coisas comecem a desenvolver. Deus manda falar para você que aquilo que estava embargado, aquilo que estava parado, estava estagnado, que não andava na sua vida, que estava tendo dificuldade, Deus está destravando tudo. Porque agora Deus tem pressa em fazer com que você tenha conhecimento, com que você avance, com que você venha ser preparado para certas coisas em determinados lugares. Deus não pode colocar você de qualquer jeito num determinado lugar. Senão engolem você. Chega uma hora que nem você quer continuar, você mesmo desanima. Então, para que você seja respeitado, para que você venha avançar, conquistar, ter, você precisa ter um preparo. E esse preparo, irmãos, não vem de um dia para o outro, não. Esse preparo Deus vai fazendo e demora um tempo. O que nós não podemos fazer é desistir diante daquilo que Deus está apresentando para nós. Todas as vezes que você desiste de um processo com o Senhor, de uma fase que Deus está te levando, você está desistindo de algo maior lá na frente. Deus está querendo te ensinar coisas, preparar você para determinadas situações. E aí você desiste. Desiste porque você está sozinho, desiste porque Deus afastou todo mundo, desiste porque você não está tendo a vida social que você gostaria de ter, só que Deus está preparando você. E uma das coisas que Deus faz muito, diante dos desertos e dos vales que a gente passa, muitas vezes sozinho, é trazer as virtudes de Jesus para nós através do Espírito Santo. Então tem hora que você tem que desenvolver paciência. E tem pessoas muitas vezes que não têm paciência para nada. Não tem paciência para cozinhar um feijão, porque demora, mesmo que seja na panela de pressão. Não tem paciência para fritar um ovo.
Não tem paciência para nada. Nem aquilo que ele está fazendo, nem com ele mesmo, nem para com o outro. Aí o que que Deus faz? Isola você para você não ferir ninguém, para você não pecar, para você não cometer delitos maiores do que você já cometeu até o dia de hoje e deixa você sozinho sem ninguém. E aí ele vai fortalecendo você na fé e ensinando você a esperar o tempo dele. Você quase morre. Você tem que desenvolver sua paciência. Como é que ele vai fazer? Se ele colocar você no meio dos outros, você vai engolir todo mundo, vai bater em todo mundo, vai sair com cabo de vassoura em cima de todo mundo. Ele tem que dar um jeito de brecar você e te ensinar a ter paciência e se tornar uma pessoa mansa. Então ele começa a reeducar você, por isso que ele deixa a gente sozinho muitas vezes, porque é melhor do que você estar com outras pessoas. Porque se a pessoa também não estiver centrada no Senhor, com uma vida no altar, e ela for usada por Satanás, vai haver confronto. Então é o Espírito Santo querendo te dar virtude e Satanás querendo tirar a sua virtude. Aí vai ter confronto entre você e a pessoa. Então o que que Deus faz? Isola, separa, afasta para poder tratar. Depois que ele trata, que ele vê que você desenvolveu os frutos do Espírito Santo, que você vai ter um relacionamento social, que você vai conviver com as pessoas, mas que você vai colocar os frutos em primeiro lugar, aí Deus começa a aproximar pessoas de você, porque você vai ser uma pessoa equilibrada dentro das virtudes de Jesus, que é o fruto do Espírito Santo. Então, tudo que Deus faz na nossa vida, existe um propósito. Existe um tratar de Deus. Existe um porquê por trás daquilo. Você pode ver que uma pessoa que é tratada por Deus, ela tem um comportamento, ela tem atitudes e virtudes que uma pessoa que está no mundo, que não conhece a palavra, não tem. São pessoas destrambelhadas que acham que pode falar o que quiser, agir da maneira que quiser, se sentem deuses. Acham que pode usar as pessoas para se promover, para crescer, para enriquecer ilicitamente. E nós que temos vida com Deus sabemos que esses caminhos são sem volta. São caminhos de morte que as pessoas abrem para a própria vida e depois vem a cobrança. Quando nós estamos na presença de Deus, nós aguardamos no Senhor, entendemos que o fruto é do Espírito Santo, entendemos que os caminhos de Deus é melhor para nós e que Ele tem coisas muito maiores para nos dar, lugares melhores para nos colocar, pessoas de níveis, às vezes, social maior do que a nossa, e Ele traz pessoas de nível espiritual muito acelerado com relação ao nosso momento espiritual e traz pessoas também do nosso nível espiritual para andarmos conosco, que são os amigos de Jesus. Então ele sabe nos tratar, ele sabe nos posicionar, ele sabe colocar a gente em determinados lugares, porque ele faz tudo isso antes, ele não lança a gente de qualquer jeito. Quem faz isso é Satanás. Não, ele nos prepara. E o preparo de Deus é excelente, por quê? Porque ele prepara de dentro para fora. Ele não faz que nem Satanás, enriquece uma pessoa tola, uma pessoa gananciosa, que era pobre, não tinha nada. De repente ele vai lá e favorece a vida daquela pessoa enriquece. À medida que enriquece com dinheiro, o nariz também sobe. Aí acha que pode sair cuspindo nos outros, trata todo mundo mal, porque não tinha dinheiro nenhum, agora tem, acha que pode pisar, humilhar. Chega uma hora que Satanás deu com uma mão, com a outra mão ele tira. Aí a pessoa volta a ficar pobre de novo. Aí se torna uma pessoa sem dinheiro e antipatizada por todo mundo, sofre porque humilhou muita gente quando ela subiu. Deus não faz isso conosco. Ele nos enriquece quando nós nos mantemos dentro da humildade. Tanto que tem pessoas que ele não enriquece, porque se ele enriquecer determinadas pessoas, a pessoa se perde por causa do dinheiro. Então ele sabe quem que ele pode enriquecer e quem que ele não pode. Não que ele vai deixar faltar alguma coisa para o seu povo, jamais. A pessoa sempre vai ter as coisas sobrando em casa. Mas tem determinados patamares financeiros que Deus não deixa passar dali. A pessoa não tem estrutura, se torna arrogante. Se torna uma pessoa tola. Não consegue desenvolver dentro das bênçãos que Deus está dando os frutos do Espírito Santo. Então nós temos que ter sabedoria diante de tudo aquilo que Deus nos dá e entendermos que Deus tem o melhor para nós e que Deus vai nos abençoar de acordo e que tudo aquilo que Ele sonha para nós, que Ele planeja para nossa vida é muito maior do que o que a gente tem sonhado e pedido em oração. E Ele manda falar para você tudo aquilo que estava, sabe, dificultoso na sua vida, que estava embargado, que estava parado. Era uma água que estava parada, vai começar a fluir. Agora vai começar, sabe, a andar, vai começar a caminhar, porque os sonhos de Deus são maiores do que os seus. E agora é a hora de Deus tirar você desse lugar parado que você está. O que Deus tinha que fazer com você nesse lugar, Deus já fez. Agora é hora de você avançar.
Agora é hora de Deus preparar você para situações maiores, lugares que você nunca pisou, viver situações que você nunca viveu. Então não se preocupe se você está entrando no 4º ano do mês e ainda não aconteceu nada na sua vida, porque esses 3 primeiros meses do ano era uma preparação para o que está por vir e o que Deus vai colocar nas suas mãos agora. Então era um processo que Deus estava fazendo com você que você não estava entendendo. Daqui a pouco você vai entender. Teve informações que chegaram aí para você que você não sabe nem o porquê que você ficou sabendo daquilo. Mas agora você vai ver que isso tem utilidade na sua história. Tem hora que ele passa informações para a gente que a gente não sabe nem o porquê que ele está falando aquilo. Fala, nossa, mas por que Deus está trazendo essa informação para mim, né? Isso aqui nada é útil para mim agora. Agora não é. Mas daqui a pouco se torna útil. Daqui a pouco você vai lembrar. Fala assim, nossa, Deus falou isso aqui para mim lá atrás e agora eu vou precisar usar essa informação aqui a meu favor. Porque é isso que vai acontecer com você agora. Tudo aquilo que foi usado, sabe, no sentido de dar uma parada na sua vida, era também uma maneira de Deus trazer conhecimento para você e equilíbrio. Agora, informações que ele colocou nas suas mãos, coisas que chegaram para você, vai ser o momento agora de você usar isso. Porque agora ele está levando você para situações inusitadas e novas que você ainda não tinha vivido. Então agora tem informações que ele te passou lá atrás que vão ser úteis agora na sua vida, diante dos cenários que estão chegando para sua história. Então não desanima nunca, porque Deus tem coisas maiores para nós, mas ele não vai entregar isso nas nossas mãos se nós não estivermos preparados para poder vivermos aquilo. Então, tem muita coisa que ele permite, informações que ele deixa chegar em nós, que a gente não entende. Situações que nós ficamos sozinhos, que ele tem propósito em tudo. Propósito de nos tratar, propósito de fazermos com que a gente venha se tornar pessoas melhores. Para que ele possa colocar projetos maiores nas nossas mãos. Porque pessoas despreparadas, irmãos, não conseguem avançar. Não tem como. Se você contratar uma funcionária para sua casa agora, para te ajudar, eu vou trabalhar fora, eu vou fazer um trabalho para Deus, eu não posso cuidar da minha casa. O nosso lar, ele tem que estar em primeiro lugar, a administração maior é a casa, e a casa ela tem que ser cuidada, ela tem que ser bem cuidada, tem que ser um lugar prazeroso para a família viver. Você tem que ter uma funcionária capacitada ali para poder manter o nível da sua casa, em termos de higiene, de funcionamento. O almoço, o jantar, o café. As crianças têm que chegar. Então, você tem que ter uma pessoa ali com nível, para que aquilo ali tenha um andamento. Você vai pegar uma pessoa despreparada para administrar a sua casa? Como que você vai trabalhar sossegado? Como que você vai desenvolver um projeto para Deus se você tem uma funcionária que ela não tem capacidade de manter o ritmo da sua vida, do ritmo da sua casa e da sua vida andando, ao ponto de você descansar e de você ficar despreocupado sabendo que a sua casa está em boas mãos, está sendo administrada enquanto você está fazendo outras coisas para Deus. Enquanto você está trabalhando fora, enquanto você está buscando dinheiro do sustento. E isso é para tudo na nossa vida. É para tudo. Deus não vai colocar a gente em situações que nós não estamos preparados para administrar. Então o processo às vezes se torna longo, árduo, às vezes sozinho, porque ele precisa nos tratar. E o fruto do Espírito Santo são as virtudes de Jesus, que nós precisamos trazer para a nossa vida. Quando nós desenvolvemos os frutos do Espírito Santo, que são as virtudes de Jesus, na nossa história, a nossa vida ela flui em todos os sentidos. A nossa vida anda. A paz que reina em nós é algo surreal. Então nós não podemos dispensar as virtudes de Jesus na nossa história. Jesus é o verdadeiro evangelho. Ele é a água viva que nós precisamos. Então não tem como viver sem Jesus Cristo. Ele é o nosso sustento, ele é o nosso alimento, ele é o nosso Pai, ele é o nosso provedor, ele é o nosso redentor. Não tem como. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Então Deus manda falar para você, diante dessa palavra, acalmar o teu coração, porque ele não perdeu o controle da sua história. Passaram-se aí 3 meses de preparação, agora está vindo situações aí que ele está capacitando você para você poder administrar, entrar. Porque se ele não fizesse isso, você não ia ter condições de receber o que ele tem para te entregar. E você não tem que ter medo de nada. E nem apavorar. Entrei no 4º mês do ano, nada aconteceu, mas vai acontecer. O ano ainda não acabou. E Deus tem muitas coisas para preparar na sua história. Você pode ver que você era uma pessoa um tempo atrás e agora você é outra totalmente diferente. A sabedoria que Deus nos dá, irmão, não tem preço. Ninguém tira de nós. Óculos, você está usando, uma hora quebra ou alguém vai lá e rouba. Você fica sem. Roupa, uma hora você tem, uma hora você lava. Uma coisinha que você colocou errado na máquina lá, estragou toda a sua roupa. Você não tem mais. Mas o conhecimento que Deus nos dá,
Até o conhecimento humano, irmão. Você pode estudar um livro hoje, daqui a pouco a ciência avança, tudo que você estudou lá atrás já é retrógrado. Você vai ter que estudar tudo que foi feito agora. Ah, apareceu um estudo científico aí, mudou toda a teoria que foi estudada há um tempo atrás. Até o estudo humano, ele tem mudança. Ele se torna obsoleto. A palavra de Deus, ela permanece viva, irmãos. Ela permanece viva. O conhecimento que Jesus nos dá, você pode passar anos da sua vida. Ninguém tira, não se torna obsoleto, não se torna retrógrado, e a palavra dele está sempre sendo renovada todos os anos da nossa vida e diante de todas as gerações que estão por vir e de todas as gerações que existiram lá atrás. No Antigo Testamento, eles não tiveram acesso a esse evangelho. E nós temos que agradecer a todos os homens que foram usados por Deus para deixar este livro maravilhoso, que a Bíblia é uma coleção de livros, que deixaram todos esses livros para nós, para que nós tivéssemos acesso nos dias de hoje. É uma pena as pessoas que não abrem a Bíblia todo dia. As pessoas chegam para mim e falam assim, você tinha que pregar mais em igreja. Eu falei, irmãos, eu prego o evangelho todo santo dia. Talvez eu não esteja no púlpito de uma igreja, mas eu estou aqui aproveitando as redes sociais que Deus me deu para pregar o evangelho. Enquanto eu estou dormindo, a minha palavra está alcançando vidas, os meus vídeos estão alcançando vidas através do evangelho, estão chegando em outros países, em lugares que eu não poderia ir fisicamente, eu não teria recursos, condições, humanamente seria impossível para mim, mas através das redes sociais que eu optei em pregar o evangelho, enquanto eu estou descansando, dormindo, pagando as minhas contas, limpando a minha casa, cuidando das minhas coisas, a palavra de Deus, através dos vídeos que eu faço, estão alcançando vidas para Jesus. Eu estou trabalhando para o reino, mesmo quando eu estou trabalhando em outras coisas ou enquanto eu estou dormindo. Então, a gente precisa aproveitar todos os mecanismos que Deus nos dá, as ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos e entendermos que a nossa vida tem que ser voltada para o reino. A partir do momento que nós somos chamados por Deus, que nós aceitamos Deus como o único Salvador na nossa vida, nós temos que ter responsabilidade com o nosso chamado e não desperdiçá-lo. Então, eu prefiro 1000 vezes me dedicar ao meu ministério do que ficar esperando oportunidade de ministério dos outros, do que ficar, criando dificuldades e obstáculos, porque eu queria estar pregando numa igreja grande em tal lugar, em outra igreja grande em tal lugar, sendo que eu posso fazer, o ministério de Deus nos lugares aonde eu vou, com as pessoas aonde eu falo. Tem gente que no início da minha conversão falava assim, mas você é missionária, mas você foi para a África, você foi para Angola, você foi fazer alguma missão nos Estados Unidos? Eu falei, não, eu fiz missão, foi na minha vizinhança. Eu fiz missão nas igrejas que Deus me levou. Eu fiz missão dentro do meu lar. Eu fiz missão nos lugares que eu ia, nos comércios que eu entrava, nos lugares que eu ia pagar minha conta. A gente não precisa fazer missão viajando para outros países, não. Não que eu seja contra isso. Deus tem o povo dele, ele leva, ele faz, ele acontece. Mas a gente limitar o nosso ministério, o conhecimento que Deus dá, a sabedoria que Deus nos entrega, porque eu tenho que ir para Angola, porque eu tenho que ir para tal lugar, porque eu tenho que ir para a África fazer missão? Não, eu tenho que fazer missão primeiro dentro do meu lar. Eu tenho que fazer missão primeiro na minha vizinhança. Eu tenho que mostrar para meus vizinhos que a minha vida é com o Senhor. Qual que é o meu maior ministério? O meu comportamento, a minha libertação, a minha mudança, a minha maneira de ser. Então a gente precisa mudar, a nossa cabeça, ela tem que ser outra. Quando os apóstolos estavam aqui prontos, Deus mandou, faça o ide. Não olhe a quem, porque Deus já não ia mais deixar o evangelho na mão só do povo que ele escolheu, que eram os judeus, que foram os mesmos que crucificaram Jesus Cristo. Chegou uma hora que Deus falou, não, quando Jesus voltou, Jesus falou para os apóstolos, agora vai vir o Consolador, que era o Espírito Santo, e vocês vão sair e fazer o ide, independente de qual país seja, qual língua fale. Graças a Deus por isso. Por isso que nós somos alcançados no dia de hoje. Nos tornamos um povo eleito de Deus, sem merecermos. Porque nem todo mundo é descendente de judeu. Eu sou descendente de judeus, mas muitos não são. Família do meu avô, por parte de pai, é lá dos países bálticos. São lá da Lituânia. Eram judeus. Mas muitos não são e são alcançados por Deus. Então o evangelho está aí. Aproveite tudo aquilo que Deus tem te dado. Abra a Bíblia. Entenda que o evangelho é a sua água viva. O Espírito Santo do Senhor nos dá, todas as virtudes de Jesus.
E não existe impossível para Deus. Todos os teus sonhos, quando você apresenta para Jesus, ele se torna muito maior, porque Jesus faz com que eles sejam maiores. Então, ele manda falar para você tudo que você viveu até agora, por mais parado que você tenha achado que a água da sua vida estava parada, eu sendo a água viva na sua história, não estava, porque eu estava trabalhando e moldando você para o que está por vir. Então, Deus tem propósito em tudo. E agora é a hora de você avançar, viver situações novas, condições novas, diante de tudo aquilo que Deus já programou para você. Então, tem coisas novas, inusitadas vindo para sua história, que você já está preparado para poder alcançar isso. Agora é momento de cenários novos, que nem Deus fez com Esther, fez com José. Levaram eles em lugares assim, muito maiores, que eles não podiam nem imaginar, que iam pisar um dia em palácios, governar, fazer. Agora é a hora de Deus apresentar você para príncipes, colocar você aí em banquetes, colocar você em patamares maiores, conviver com gente grande. Mas Deus precisa preparar, tá? E muitas preparações virão ainda, porque Deus não vai deixar você estagnado. Você vai ter que estar sempre, sabe, se renovando no espírito. Você vai estar sempre se renovando em conhecimento, porque senão Deus não consegue avançar você. Então não limita o trabalhar de Deus, não, sabe? Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo de avançar, tenho medo daquilo. Ah, gente, isso dá uma preguiça, porque Deus, ele não vai parar a obra dele porque você está com medo disso ou com medo daquilo. Ou você exerce tua fé ou você não exerce. Uma pessoa que deixa o medo dominar está sendo usado por Satanás. Uma pessoa que exerce a fé está sendo usado pelo Espírito Santo. Isso é bíblico. Pessoa que fica muito com medo, tá dando vazão para os demônios tomarem conta. Uma pessoa que está na fé ali com Deus, a gente pode até se sentir inseguro, mas é uma palavra que Jesus lança na nossa história, vai que eu estou na frente. A sua fé é tanta que você pega e vai. Você nem olha para trás. Você pega e avança. Então, para de ficar dando vazão para Satanás, sabe? E colocando a culpa em Deus. Ai, porque eu tenho medo disso, medo daquilo. É lógico, você não está no Espírito Santo. Você não está no Espírito, você ouve a palavra de Deus, mas você não vive a palavra. Deus está falando para você ser corajoso, ser audacioso, você fica na covardia, aceitando tudo que Satanás fala para você. A vida da gente não pode ser assim, senão você não consegue avançar. E se você não se tornar livre em conhecimento, livre no sentido de se tornar independente em fazer as coisas, você vai estar sempre dependendo dos outros, sempre passando humilhação. E Deus querendo te dar conhecimento, Deus querendo te capacitar, Deus querendo te ensinar a fazer as coisas, e você estagnado, sempre com medo, medo, medo. Você tem que tirar o medo. Não tem como você servir Jesus com medo, irmãos. Não dá, não. Os apóstolos não tinham medo, não. Eles foram. E a morte deles, assim, foram mortes difíceis. Sabe? Foram os mártires da fé. Eles não morreram com mortezinha simples, sabe? Simples, suave, não. Foram mortes violentas. Foram crucificados, apedrejados. Sabe? É muito complicado. Então, não pense você que as coisas vão vir, ou que se você ficar com manha, falando para Deus que está com medo o tempo todo, que Deus vai parar a obra dele. Tem gente querendo chegar nos lugares que ele tem para te entregar. Se você não quiser, ele pega outro que queira. Então não perca tempo, não jogue o evangelho fora. Aproveita a oportunidade que você nessa geração está tendo, que outros não tiveram. O véu foi rasgado, você tem acesso direto ao Senhor. Então permaneça na presença dele. Ele vai te capacitar em tudo. Não tem o porquê você ter medo. Ele manda falar para você mais uma vez: o que eu tenho para você é muito maior do que você tem imaginado. Os meus planos são muito maiores do que os seus. E eu vou te capacitar para chegar lá. Então você não pode ter medo. Tem que avançar. Então confia no Senhor, avança, porque tem coisas novas chegando. Você vai entender que muitas informações que ele te passou um tempo atrás, que você achou que aquilo não era nada, você não estava nem entendendo por que Deus estava colocando você naquela situação, fazendo você ver determinadas coisas, ouvir determinadas coisas, saber de determinadas coisas, porque você vai usar isso agora. Então nós não podemos desperdiçar os ensinamentos que Jesus nos dá, as informações que ele traz para nós, porque tudo é estratégia de futuro. Se você não pegar essas estratégias, você não consegue avançar lá para o seu futuro. Você tem que ter sabedoria, tá? Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós entregamos, Pai, a nossa vida, a nossa capacidade intelectual em tuas mãos. Que o Senhor venha nos capacitar. Que o Senhor venha, Pai, nos dar sabedoria e inteligência. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, fazer com que a gente tenha audácia em avançar
para os lugares maravilhosos que o Senhor tem para nos levar. O Senhor tem agora, Pai, contato com príncipes. O Senhor tem palácios para nos colocar, banquetes para que a gente venha participar. Que o Senhor venha, Pai, nesse momento abrir esses caminhos. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, nos dar conhecimento para que a gente venha honrar o Senhor aonde nós formos. Que nós venhamos chegar nesses lugares com a cabeça erguida, com postura e com dignidade, dentro do evangelho que o Senhor nos ensina. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todas as oportunidades que estão surgindo, por cada coisa nova que o Senhor tem preparado para nós, por cada situações maravilhosas e futuras que nós vamos viver. Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nesse início de ano e sabemos que ainda nesse semestre o Senhor tem milagres e reviravoltas para a nossa vida. Que vai ser um ano que vai marcar a nossa história, com o teu poder, com o teu milagre, com o teu sobrenatural. Nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, sabe? Não tenha medo, deixa Deus trabalhar e confia no Senhor. E reflita sobre essa palavra que Ele pediu para te entregar hoje, que é de grande, sabe, e muito rico ensinamento. E você precisa começar a exercer e começar a analisar e pensar sobre isso. Abra sua Bíblia todos os dias. Deixa as virtudes de Jesus fazer parte da sua história, que são os frutos do Espírito Santo. E não tenha medo de nada. Todas as informações, por mais que você não entenda, ou por que Deus está levando você em tal lugar, por que você conversou determinado assunto com alguém, isso aqui nunca vai ser útil para mim. Perdi 20 minutos aqui com essa pessoa, 30 minutos, tem utilidade sim. Daqui a pouco você vai entender que Deus passou aquela informação para você, porque Ele quer te levar em algum lugar lá na frente e você vai precisar dessa informação. Então não jogue fora nenhum ensinamento de Jesus. Tenha sabedoria, caminhe na humildade, para que Deus possa levar você em lugares maiores, lugares mais altos. E agradeça o Senhor por tudo que está por vir. E não desanima. Você está entrando no 4º mês do ano. Talvez não aconteceu nada do jeito que você gostaria que acontecesse. Mas não significa que Deus não esteja trabalhando. Esse ano, Deus manda falar para você, eu vou marcar a tua história. Mas permaneça em obediência na presença do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.